A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Assim. Meus irmãos, quando Paulo escreve estas cartas, denominadas de pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e essas cartas têm sido reconhecidas desde o século XVI por toda a igreja, por este nome de epístolas pastorais. As epístolas pastorais, elas lidam com questões de estrutura eclesiástica. Elas lidam com as questões da estrutura da igreja. Paulo se importou com isso. E lidando com a estrutura da igreja, ela é diferente de outras cartas de Paulo. Paulo, nesta ocasião, ele se dirige a homens no desempenho da função eclesiástica. Paulo envia estas cartas a dois homens, a Timóteo, e a carta em questão ele dirige a Tito. Timóteo, um jovem pastor da igreja de Éfeso, e Tito, um jovem pastor da igreja de Creta. E Paulo, após o término do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo se encontrava preso. Mas após esse período ele foi liberto e, por outras viagens, ele fundou a igreja de Creta, deixando Tito em Creta. E seguiu, porque Paulo não parava. Paulo fundava a igreja e saía percorrendo a sua trajetória por onde o Espírito Santo conduzia. E no capítulo 1, no versículo 5 em diante da carta a Tito, ele diz: eu te deixei em Creta por um motivo, para colocar as coisas em ordem, para estabelecer presbíteros nas igrejas. Para tudo aquilo que eu não pude colocar em ordem, você coloca. E um dos temas que Paulo trata com Tito é a respeito da graça. E eu fiquei muito alegre aqui hoje, quando Deus me deu essa mensagem, e o primeiro louvor a ser louvado foi chuvas de graça. Nós que ministramos a palavra de Deus, pastor Wagner sabe disso, nós sempre temos aquela, Senhor, confirma a palavra. Amém. Deus confirmou esta palavra no primeiro louvor. Mas quando nós falamos de graça, o que vem à mente? Nós que somos cristãos, a primeira frase a primeira mensagem que vem à nossa mente é o favor imerecido de Deus. É aquilo que Deus nos dá que nós não merecemos. Isso é graça de Deus. Mas imagine viver em um mundo onde o favor de Deus não depende do que nós fazemos. O primeiro conceito para entender a graça é que não depende de você para que Deus te favoreça. Não depende de que você é bonzinho, do que você fez ou do que Deus vai fazer para que você seja favorecido pela graça. Porque o primeiro conceito, quando Paulo fala lá aos irmãos de Éfeso a respeito da graça, ele diz: pela graça sois salvos. E isso é dom de Deus, não vem de vós. E ele ainda diz mais: não vem de obras. Não é pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, para que ninguém se glorie. Deus te deu. Isso é graça. E trabalhando esse conceito de graça, você já parou para refletir profundamente sobre o que significa viver da graça? Quais os benefícios que esta graça nos traz?
É esse o conceito que nós vamos trabalhar aqui hoje. Paulo, ele fala e deixa bem explícito que a graça de Deus não é apenas um conceito teológico. A graça de Deus é real. Ela é viva. Ela está em nós. E hoje nós vamos explorar como a graça de Deus age na minha vida, na tua vida, de forma poderosa. Amém? Amém. Quando Paulo ele envia a Tito essa carta, a primeira mensagem dele, que nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 11, ele diz que a graça de Deus se manifestou. Irmãos, o verbo manifestar significa trazer à luz, aparecer, tornar-se visível. Essa é a expressão manifestar. E a graça de Deus, ela se manifestou, ela se tornou visível na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque João fala que nós vimos a tua glória como cheio da graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifestou claramente, ela se revelou na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas vindo Jesus, deixou o trono de glória, despiu-se da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, para salvar um povo, um pecador. Isso é a maior expressão de graça que existe na Bíblia. Então a graça começa aí, a manifestação da graça começa na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ninguém pode usufruir desta graça se você não ter por princípio uma coisa: crer de que Jesus vive. Você não pode usufruir da graça, você não pode receber essa graça se você não tem em mente de que aquele que desceu, que se manifestou em forma de graça, está vivo ao trono, ao lado do trono da majestade, ainda manifestando a graça dele sobre as nossas vidas. Para você receber a graça, parte de um princípio: você tem que crer que o dono da graça está vivo. Porque o escritor aos Hebreus disse que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. É necessário que aquele que se aproxima do trono da graça creia que o dono da graça existe. Então é necessário nós compreendermos o conceito de graça, porque o que nós recebemos de Deus, a salvação, a fé, é graça. Nós vemos Paulo falando aos irmãos de Éfeso, no capítulo de número 2, ele retrata muito bem, dizendo que que a salvação é pela graça. No capítulo 2 ele diz: Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. O primeiro efeito da graça é a fé. E isso eu trago à memória de todos vocês, que a fé é algo que tem que ser guardado e cultivado. Porque sem fé, você nem sequer agrada a Deus. Então a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, dado a todos nós, para crer na pessoa bendita de Jesus. A graça de Deus começa na fé. Quando Deus concede a fé para o crente, ele passa a crer em Jesus Cristo e por consequência ele recebe um outro presente, um outro efeito da graça que se chama salvação. Nós estamos no mês, eu vou falar um pouco sobre isso posteriormente, um mês sobre o cuidado da saúde masculina. Mas eu quero trazer à memória aqui a todos nós cristãos que nós temos que cuidar do que Deus nos deu, cuidar da nossa estrutura. E nós, seres humanos, não somos compostos somente de carne. A Bíblia diz que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, tem que ser conservados.
Mas acontece que nos dias atuais, nós estamos olhando muito para o corpo e esquecendo de cuidar do espírito e da alma. E Paulo advertiu Timóteo, advertiu Tito, advertiu várias igrejas a respeito do cuidado. E quando se fala de estrutura, as coisas de cima têm muito mais valor do que as coisas de baixo. Jesus ratificou isso dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Depois essas coisas aqui de baixo que nós precisamos, elas serão acrescentadas. Paulo, pregando a mesma doutrina, ele diz: irmãos, pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Aleluia, glória a Deus. E esse é o efeito da graça. O cristão cheio de graça, ele não vive na esfera terrena, ele não vive pensando só nas coisas carnais, pensando só nas coisas materiais. O cristão cheio da graça, ele pensa nas coisas eternas, ele pensa nas coisas de cima, ele busca as coisas de cima, ele busca o reino dos céus, ele pensa no reino dos céus. Isso é o efeito da graça de Deus na tua vida. A graça de Deus te leva a repetir que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, quando o crente falar, eu estou cheio da graça, preste atenção no diálogo dele. Se o diálogo dele está concedendo mais com o que é da terra, ou convencendo mais com o que é de cima. É nisso que você vai avaliar um crente cheio da graça. Se ele está pensando mais na terra, ou se ele está pensando mais no céu. Se ele está pensando mais nas coisas temporais, ou se ele está pensando mais nas coisas terrenas. Se ele está juntando mais tesouro na terra, ou se ele está juntando um tesouro no céu, onde traça e ferrugem não consegue. Então nós temos que entender que a graça de Deus, ela nos vivifica. E crente vivo, ele pensa nas coisas de cima. Nós estávamos mortos, então a graça, ela vem trazendo esse efeito. O primeiro efeito da graça é esse, é trazendo fé, a fé em Jesus Cristo, e é uma fé que traz vida. O diálogo de Jesus com Nicodemos, ele estava falando, necessário é nascer de novo. E o nascer de novo envolve a graça de Deus. Então estar cheio da graça é estar vivo. Mas não é um vivo só um vivo respirando. Um vivo, mas é um vivo na presença de Deus. É um vivo que nós vamos tratar daqui a pouco, de que a graça também nos ensina, nos exorta, nos educa, mas é um vivo que se afasta das coisas do mundo e se aproxima das coisas de Deus. Isso é efeito da graça na vida do crente. Nos vivificou. Por quê? Porque em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. No outro tempo nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que agora ainda opera nos filhos da desobediência. Um outro efeito que a graça traz é a obediência àqueles que são cheios da graça. Não existe cristão cheio de graça e desobediente. Não existe um crente falar, eu estou cheio do Espírito Santo, e está desobedecendo a Deus, desobedecendo ao pastor, desobedecendo aos preceitos da palavra de Deus. Isso é efeito da graça. A graça de Deus gera crentes obedientes à palavra de Deus. Porque quem não está cheio da graça, até agora está lá fora, andando segundo o curso desse mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ainda opera nos filhos da desobediência. Então a graça de Deus, ela gera obediência. E às vezes nós falamos lá, nós estamos na dispensação da graça e queremos nos isentar dessas responsabilidades. Ele disse: todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira.
recebemos a graça e estamos cheios da graça de Deus, nós não andamos mais segundo a vontade da nossa carne. E a carne, Paulo bem deixou explícito que ela milita, ela luta contra o Espírito. Então quem está cheio da graça, ele não faz mais a vontade da carne, ele anda em Espírito. E quem anda em Espírito cumpre a vontade de Deus. Aleluia! Glória! Quem anda em Espírito não faz mais nem a vontade da carne, nem a vontade dos seus próprios pensamentos. Porque quem anda em Espírito e está cheio da graça, compreende que tem caminhos que para nós até parecem retos, mas são caminhos de morte. Quem anda cheio da graça compreende que nós temos que andar nos caminhos de Deus, nas veredas de Deus, aleluia, nos passos de Deus, aleluia, porque os caminhos de Deus são caminhos de bondade, de misericórdia e de graça sobre nós. Tem que estar cheio da graça. Mas Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. E pelo seu amor, que muito nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. E aí vem mais um efeito da graça de Deus. Ele ressuscita aquele que estava morto. Aquele que estava morto nas ofensas, aquele que estava morto nos pecados, a graça te traz de volta à vida, e essa graça te justifica diante de Deus. Nos ressuscitou juntamente com Ele, e é interessante esse verbo aqui, Paulo fala, no versículo 6 da carta aos Efésios, capítulo 2, ele fala que Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Essa questão de fazer assentar é estar em paz, é estar tranquilo. Quando a pessoa chega agitada, chega correndo, chega agitada, chega inquieta, qual é a sua primeira frase? Senta aí, aqui é. Quando a Bíblia diz que essa graça de Deus, ela nos fez assentar, ela está dizendo, esta graça, ela traz paz para a tua alma. A graça de Deus traz paz para a alma do crente. Porque é essa graça que nos fortalece, essa graça que nos conduz, essa graça, ela tem um efeito tão bom que ela traz paz para as nossas almas. Por isso que Paulo, quando ele estava inquieto, dizendo que tinha um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás que profetizava, que tirava, que deixava ele inquieto, Deus olha para ele e repreende ele dizendo, calma, a minha graça te basta. Tenha paz. A graça de Deus, o favor de Deus sobre a vida dos filhos de Deus, basta na vida dos filhos. Então não precisa você buscar um subterfúgio, não precisa você buscar uma segunda opção, e muitas vezes quando nós queremos buscar uma segunda opção, nós vamos até buscar no mundo. Esquece isso, a graça de Deus te basta. Aleluia. A graça de Deus sustenta a tua casa. A graça de Deus sustenta a tua família. A graça de Deus sustenta o teu ministério. A graça de Deus te dá saúde. A graça de Deus te dá paz. A graça de Deus, aleluia, traz salvação aos teus familiares. A graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, traz alegria. A graça de Deus faz com que você seja cheio do Espírito Santo. A graça de Deus te basta. A graça de Deus, ela sustenta o crente em meio à fraqueza. Quantos aqui não esteve num momento de fraqueza, no momento que você fala, meu Deus, eu acho que eu vou sucumbir. Tem jeito. De repente vem um poder
poder de onde você não espera. A graça de Deus te invade, te toma e te levanta e te põe de pé. Sabe por quê? Isso é o poder da graça. A graça de Deus, ela te sustenta, ela te dá força em meio à fraqueza. A minha graça te basta. A graça de Deus basta. Aleluia. A graça de Deus, voltando para o texto que nós lemos, a Bíblia diz que a graça de Deus, em Tito, ela se manifestou salvador, trazendo salvação a todos os homens, aqueles que creem em Jesus. E no versículo 12 de Tito, capítulo 2, versículo 12 que nós lemos, a Bíblia diz que a graça, ela nos ensina, ensinando-nos que isso é um efeito da graça de Deus. A graça de Deus ensina o crente. E o verbo ensinar aqui, paideu, em grego, é como treinar crianças. Esse é o sentido do verbo ensinar aqui. É ser instruído, levar alguém a aprender. Quem é pai e quem é mãe aqui? Quando você está ensinando o seu filho, para você entender bem esse conceito, esse mesmo efeito da graça, ela te ensina sobre Deus, ela te ensina sobre Jesus. Então a graça, ela tem esse poder de ensinar, de instruir. Então o crente que ele está cheio da graça, ele é ensinado por Deus, ele é instruído por Deus, ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Quão maravilhosa é essa graça! Ela nos ensina. E crente que está averso a aprender, ele está contraditório à graça. É por isso que seu pastor entende isso, ele insiste para que você esteja aqui no culto de ensino, para que você seja fortalecido pela palavra de Deus, que te santifica, que te liberta, que te ensina, que te instrui, que te edifica, que te exorta. E isso é papel também da graça de Deus, ela te ensina. O crente que é cheio da graça de Deus, ele não pula o culto de ensino, ele não pula o culto de doutrina, porque ele sabe que no culto de doutrina Deus vai ensinar. O ensino também faz parte da graça, o aprendizado faz parte da graça. Tanto que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça, e junto com isso ele já complementa, e conhecimento. Graça e conhecimento andam juntos. Aprendizado, instrução, treinamento, ensinamento faz parte da graça de Deus. Então, o crente que está cheio da graça, ele lê Bíblia? Lê Bíblia. Crente que compreende o que é graça, está cheio da graça, ele medita na palavra, ele ora sim, porque faz parte de quem está cheio da graça. Mas ele diz, ele educando-nos, ensinando-nos que renunciando, e essa palavra renunciar significa negar. E aqui você vai entender que Deus está falando aqui isso tudo desde o começo. O areneomai é o negar-se, é o renunciar-se. Está dizendo, é o mesmo significado de negar a si mesmo. Você já ouviu isso aqui nesta noite? Tome a sua cruz, nega a si mesmo e me siga. A graça de Deus te ensina que você tem que renunciar. Aleluia. E uma das dificuldades maiores do cristianismo moderno é a renúncia. Porque nós queremos vir para a igreja e continuar do mesmo jeito que nós estávamos no mundo.
Nós queremos nos converter, ser seguidores de Cristo, e não cumprir a palavra de Deus que diz: aquele que não aborrecer pai, não aborrecer mãe, não aborrecer irmão, não aborrecer a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. E quando fala de aborrecer, não é ser ignorante ou desrespeitar, não. Quando o verbo aborrecer aqui fala no sentido de amar menos o mundo, amar menos pai, amar menos a mim mesmo e amar mais a Deus e a sua palavra. Esse é o digno de ser discípulo de Jesus. A graça de Deus, ela se manifesta ensinando que o crente tem que renunciar, renunciando a neomai, negar-se a si mesmo, desconsiderar os seus próprios interesses. O crente cheio da graça de Deus, ele desconsidera os próprios interesses para viver o interesse do reino de Deus. Lembra de Paulo? Ele entendeu a neomai, ele entendeu a renúncia, ele entendeu o renunciar. Não mais vivo eu não faço mais a minha vontade, eu não faço mais o meu querer, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu faço a vontade de Jesus, eu vivo a vontade de Jesus, eu faço a vontade do reino de Deus. Então esse é o efeito da graça, ela te ensina de que nós temos que renunciar, negar a si mesmo, negar o próprio interesse, agir de modo inteiramente diferente em relação ao que nós agimos antes da conversão. E aí Paulo complementa dizendo: olha, essa graça nos ensina que nós temos que renunciar. E renunciar o quê? As concupiscências mundanas. Aleluia. Renunciar à impiedade. Irmãos, a palavra impiedade, aqui no grego é ezebeia, que vem também a palavra ímpio, ela ao pé da letra, no português mais claro, significa falta de reverência a Deus. Então, quando nós falamos a pessoa é ímpia, é uma pessoa que não tem reverência alguma a Deus. Então, quando Paulo está falando que nós temos que renunciar à impiedade, ele está falando toda falta de reverência a Deus tem que ser renunciada, tem que ser tirada do meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que ter reverência a Deus. Aleluia. A impiedade, a falta de reverência a Deus, ela é considerada pecado, é maldade. Por isso que a Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. É por isso que quando nós entramos aqui, nós temos que entrar com o pensamento voltado para Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para orar a Deus, para cultuar a Deus. Então a graça também te ensina, nos ensina que nós temos que renunciar à impiedade, à falta de reverência. Tudo que se relaciona a Deus tem que ter uma reverência perfeita a Deus. O crente tem que reverenciar. O crente tem que reverenciar a Deus, tem que reverenciar a palavra de Deus, tem que reverenciar o momento em que nós cultuamos a Deus. É triste quando nós vamos em alguns lugares e nós vemos cultos em que não há reverência a Deus. O crente tem que ter reverência ao Senhor nosso Deus. Guardar os pés, a graça ensina isso. Crente, não existe crente cheio da graça, cheio do Espírito Santo, que não reverencia a Deus. E a reverência, ela está intrinsecamente ligada ao temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Então a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, que é a falta de reverência, e à concupiscência mundana. Concupiscência aqui, irmãos, é desejo. Desejo pelo que é proibido. A graça de Deus nos ensina que nós temos que rejeitar, renunciar os desejos proibidos.
crente cheio da graça de Deus, crente que foi alcançado pela graça de Deus, ele renuncia aos desejos proibidos, ele renuncia às paixões, ele renuncia à luxúria, ele renuncia à lascívia, ele renuncia à prostituição, ele renuncia ao adultério, ele renuncia às concupiscências mundanas. Renunciar. A graça ensina o crente a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. E ensina o crente cheio da graça. Ele é ensinado a viver neste século. Porque não é que porque você está cheio da graça. Jesus mesmo falou, orando ao Pai, ele diz: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. E o crente cheio da graça, ele é ensinado a renunciar à impiedade, a renunciar às concupiscências mundanas, e a graça também te ensina a viver neste presente século. E é fácil viver nesse presente século? De maneira alguma. Está difícil ser crente. Está difícil permanecer fiel. Mas a graça de Deus, aleluia, ela nos capacita a permanecer fiel, e aquele que for até o fim será salvo. A graça de Deus, ela nos ensina a viver nesse presente século. E de que forma nós temos que viver nesse presente século? De forma sóbria. O verbo aqui, de forma sóbria, ele traduz o sentido de mente sã. Estou falando que a graça te ensina a viver uma mente sadia. Paulo pregou essa doutrina aos romanos, dizendo: irmãos, não vos conformais com este mundo, não vos conformais com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Isso é graça de Deus. A graça nos ensina para que, para nós vivermos neste presente século, nós temos que viver com a mente sã. Aleluia. Lá o poeta já dizia: mente sã, corpo sã. Então, para se ter mente sã, tem que ter uma mente renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Isso é feito da graça. E crente, para viver neste presente século, tem que viver de forma sóbria, tem que viver com a mente sã, com a mente regada pela palavra de Deus e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que, mais uma vez, nós ratificamos: tem que viver de forma moderada. Nós jovens, sejam moderados. Mente sã. Forma viver nesse presente século sóbria, de forma sóbria, de forma justa. Aleluia. E o verbo justo aqui é de forma honesta. Viver de acordo com a lei de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui é a graça de Deus nos ensinando como viver nesse presente século. Com a mente sã, de forma justa, honestamente, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira que a graça ensina o crente a viver neste século, e de forma piedosa. Quando se fala de piedade aqui, se remete à religião, se remete a culto. Porque se a impiedade é falta de reverência ao que é sagrado, a piedade é reverência ao que é sagrado. Então nós cristãos temos que viver neste mundo de forma sobriamente sã, de forma justa, de acordo com a palavra de Deus, e também de forma piedosa, respeitando o que é sagrado. E essa graça, ela também nos ensina que nós temos que aguardar a bem-aventurada esperança.
Se tem uma coisa que é difícil, é aguardar. Nós somos muito imediatistas. Amanhã, rapaz, não é amanhã, é hoje. Não, semana que vem. Não estou precisando para a semana que vem. É para hoje. Há uma dificuldade de esperar. O salmista nos ensina no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor. E esse esperar, que é um efeito da graça também, esse aguardar, tem um sentido de receber, né? De ter paciência. Ele é um efeito da graça, porque quem espera, quem tem paciência e espera em Deus, ele está confiando de que Deus irá fazer. E a graça, ela te dá essa confiança. Ela te dá essa confiança de você aguardar. Essa aceitação. E o aguardar aqui, em específico nesse versículo, ele está dizendo que a graça te ensina a aguardar o cumprimento da promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Aleluia. Fortifica-te na graça que há em Jesus. Porque essa graça vai te dar paciência, temperança para você aguardar o cumprimento desta promessa. Porque quem te prometeu é fiel. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Deus não mente. E essa graça, ela dá esse efeito de aguardarmos o cumprimento da promessa. E a promessa é essa: eu vou subir, aleluia, vou preparar lugar. E se eu estou subindo para preparar lugar, eu virei outra vez para buscar vocês. A graça de Deus, ela dá essa força, ela ensina o crente, fortalece o crente para que ele aguarde Jesus até a vinda dele. Crente cheio da graça continua aguardando Jesus. Crente cheio da graça continua aguardando o aparecimento do Cordeiro de Deus. E tem muitos que caíram dessa graça. Pastor Mário, muitos. Tem alguns aí que nem esperam mais Jesus. Há quanto tempo eu aguardo e ele ainda não voltou. Mas crente que está cheio da graça, ele aguarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Crente que está cheio da graça, ele está preparado para o arrebatamento. Crente que está cheio da graça, quando o pregador fala o arrebatamento pode ser hoje, ele dá glória a Deus e aleluia. Alguns gritam misericórdia, varão. Mas pode ser hoje. Pode ser hoje. E essa graça nos ensina a aguardar. Aguardar vivendo neste século de forma sóbria, de forma justa, de forma piedosa. E ele fala para Tito dizendo: olha, esse Jesus que é cheio da graça, ele se deu, ele se entregou a si mesmo para remir o povo. Esse remir aqui é comprar por um bom preço. O preço que Jesus usou para remir o povo dele, que em parte está aqui presente nesta noite, foi o sangue, o seu próprio sangue. E o efeito dessa graça é a remissão e a purificação. O crente que ele foi agraciado, que ele foi cheio da graça de Deus, ele é remido por Jesus
E ele é purificado pelo sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que tem as suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro, porque vai entrar na cidade pela porta. Tem acesso. Será salvo. E quando se fala de purificação, Deus, Jesus, em seu sangue purificou para si um povo, mas não um povo qualquer. É um povo especial. E isso é mais um efeito da graça. A graça tira você de um nível comum e te coloca num nível especial. A graça te tira de um nível de criatura e te coloca como filho de Deus, herdeiro dos céus, herdeiro de todas as coisas celestiais e pertencente à família de Deus. Isso é um efeito da graça. Te tira de algo comum para um ser especial. Então a graça te basta? Mas não é um povo só especial. A graça de Deus te torna zeloso. Olha aqui para mim. O zelo é algo que Deus se agrada. O zelo que o pastor tem pela alma de vocês é algo que Deus cobra dele. É algo que agrada. O zelo que nós temos que ter uns pelos outros é algo que também agrada a Deus. E o crente cheio da graça, ele zela pelo seu irmão e pela sua irmã. Agora eu posso zelar do meu irmão. Pregar em pastorais é assim, não tem jeito. Pregar em epístola pastoral, o Espírito Santo nos conduz desse jeito. Eu posso zelar pelo meu irmão falando mal da vida dele? Então quem está cheio da graça não anda fofocando a respeito da vida dele. Isso é um efeito da graça na vida. Quem está cheio da graça, quando alguém vem falar, irmão, essa eu, rapaz, vamos orar. Deixa Deus trabalhar. Hoje eu dei uma aula de manhã sobre o 6º mandamento: não matarás. Um zelo em relação à vida. Então o povo de Deus que está cheio da graça é um povo zeloso. Um povo que zela. E aqui eu vou tocar num assunto que talvez muitos não vão gostar. O zelo envolve tanto o zelo pelo meu próximo, como o zelo pela obra. E o zelo pela obra envolve contribuir para a obra. Crente cheio da graça contribui para a obra de Deus. É um povo zeloso. É um povo que zela pela obra de Deus para que ela continue. É um povo cheio de graça, um povo de boas obras. Isso é um efeito da graça também. É que o crente cheio da graça, ele pratica boas obras. Não é as boas obras que vai te conduzir à graça, não. É você estar cheio da graça que você vai ser conduzido a praticar as boas obras. Boas obras é efeito da graça de Deus na tua vida. E aí ele finaliza no versículo 15 dizendo: olha, fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade. Paulo falando para Tito a respeito de falar, ele está dizendo: você tem que ensinar esse homem. O crente, por onde ele passa, ele tem que falar do efeito desta graça na sua vida. Você tem que ser, nós somos as testemunhas de Deus nessa terra. Então você não tem que ficar como o 007 disfarçado quando tu anda. Tem crente que encosta perto de você, até a paz do Senhor, você vai. A paz do Senhor, meu querido.
Mateus, usa aquelas vozes de pregadores de Deus, a paz do Senhor, meu querido. Para já identificar que é muito crente. Você tem que falar de Jesus por onde você for. Você tem que testemunhar desta graça que está sobre a tua vida, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esta graça. O ir de pregar o Evangelho a toda a criatura também é um efeito da graça de Deus, do poder do Espírito Santo que está na vida do discípulo de Cristo, que impulsiona ele pela graça de Deus a pregar o Evangelho a outras criaturas. Muitas vezes, e a graça vai muito além disso, nós estamos dando uma pinceladinha de a graça. Aleluia. E aí, Paulo, eu quero finalizar isso aqui, falando a respeito de um tema que Paulo falou também a Timóteo, que é também o efeito da graça. A graça, irmãos, Paulo falando a Timóteo no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O cristão que está cheio da graça, ele tem todas essas qualidades e muitas outras que nós não temos tempo para discorrer todo o efeito da graça aqui. Mas um outro efeito que a graça promove também é o cuidado consigo mesmo. Então o crente tem que cuidar de si. Nós estamos no mês de Novembro Azul, que é o mês de prevenção contra o câncer de próstata. Isso é um cuidado com o corpo. O que nos impede, sendo nós homens, de cuidar do nosso corpo, principalmente sobre esse assunto de câncer de próstata, é o preconceito. Nós temos que vencer esse preconceito. Em relação ao câncer de próstata, a prevenção ainda é a melhor solução. Então você que já está na idade, deixa esse preconceito de lado. Eu fico imaginando que mulher vai no ginecologista, eu acho que é, sei lá, 3, 4 vezes no ano. E nós para ir no urologista uma vez é uma resistência. Então essa graça te ensina que tu tem que cuidar do teu corpo. Tu tem que cuidar de ti mesmo, perseverar nisso. Não deixa o preconceito de lado. Eu sei que já é homem, que está na idade de fazer, pela recomendação da medicina, o exame. Busque uma clínica, busque um médico, vença esse preconceito. E você que está cheio da graça, cuida de ti mesmo. Busque orientação do profissional. Porque esse preconceito, ele vira barreira e muitas vezes conduz à morte. Por quê? Eu conheço pessoas que, se tivessem vencido o preconceito, teriam recebido um diagnóstico de forma precoce, com 90% de chance de cura, uma grande chance, e poderia estar vivo com nós até hoje. Mas por causa do preconceito, resistiu e acabou, quando foi diagnosticado, já estava em estágio avançado, não teve mais jeito. Aí virou metástase e aí foi morte na certa. Então a graça te ensina que você tem que cuidar de si. A graça te ensina que você tem que cuidar da doutrina, da palavra de Deus, daquilo que você ouve, que você tem que reter, guardar em seu coração, para não pecar contra Deus. Então todos esses efeitos que a graça nos promove, é que nós temos que tomar posse disso. Porque muitas vezes nós queremos tomar posse disso, daquilo, e de coisas que nem está ao nosso alcance, e esquecemos de tomar posse daquilo que já é nosso. E Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais.
nós somos abençoados. Nós somos cheios da graça. E a graça nos ensina, a graça nos educa, a graça nos traz consolo, nos ensina a perseverar. Essa é a maravilhosa graça que há. Para que você alcance mais e mais dessa graça, o primeiro passo é aceitar o Senhor da graça como seu Senhor. É aceitar a Jesus como seu Senhor. Porque Ele é o dono da graça. E a graça é algo tão especial, pastor Marcos, que quando nós ministramos a bênção apostólica, sabe o que vem primeiro? A graça. A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus. E a graça vem primeiro na tua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu quero orar com vocês. Deus de pé.